Eu quero trazer uma palavra para vocês, que está em Lucas capítulo 18, verso 41. Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. O tema da mensagem, da campanha dessas 4 semanas: que queres que eu te faça? Jesus, ele caminha com uma grande multidão indo a Jericó, e na beira do caminho, um homem chamado, ou melhor, não tinha nome, a Bíblia não menciona, mas esse homem, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, porque ele tinha ouvido falar que Jesus passaria para aquele lugar, para aquela estrada, aquela avenida importante, e ele, quando soube que Jesus iria passar por aquele lugar, ele começou a gritar, a clamar, a suplicar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a Bíblia fala que aquele homem foi tão insistente no clamor, ao ponto que ele perturbou as pessoas que estavam junto com Jesus, e chegaram algumas pessoas até aquele homem e disseram: cala a tua boca, você está incomodando, você está importunando. E aquele homem, a Bíblia fala, gritava mais, clamava mais: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a Bíblia fala que Jesus deu a ordem para um de seus discípulos: chama aquele homem. E aquele homem imediatamente jogou a sua capa e foi ao encontro de Jesus. Aquele cego está agora diante de Jesus, e Jesus pergunta para aquele homem: o que queres que te faça? O que queres que te faça? Senhor, eu quero enxergar, eu quero a tornar a ver. E Jesus diz: seja feito segundo a sua fé. E a Bíblia fala, imediatamente aquele homem voltou a enxergar. Mas eu quero destacar nesta declaração de Jesus, essa pergunta de Jesus, revela aqui 2 verdades. Eu quero ficar só em 2 verdades, porque vou pregar em 4 semanas. Deus vai falar muito, tremendamente aos nossos corações, e certamente muitas bênçãos que estão presas vão ser desatadas, porque a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque tem áreas da nossa vida, por falta de conhecimento, está dando legalidade aos demônios prenderem as tuas bênçãos, mas quando cai a ficha, você entende, é liberado a bênção, é liberada a vitória, e Deus te surpreende. Então, nesta noite, abre o seu coração e você vai receber o recado de Deus. Eu vejo aqui essa declaração de Jesus, essa pergunta: o que queres que eu te faça? Eu vejo aqui que revela a graça de Deus. Repita comigo: revela a graça de Deus. E graça se chama caris, que significa graça ou favor imerecido. No hebraico significa favor ou misericórdia. Graça significa, é um atributo de Deus, que faz parte do caráter de Deus, demonstrar sua bondade, a sua misericórdia, demonstrar o seu amor para com seus filhos, mesmo nós não merecendo, sendo pecadores, mas Deus é Pai, que a maior prova desse amor, que Ele enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 5, verso 8: mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aquele homem recebe essa pergunta de Jesus: o que queres que te faça? Que queres que eu faça para você? Aquele homem era cego, Jesus estava vendo, era cego, mas Jesus faz uma pergunta específica. Amados, você tem que aprender a fazer oração específica para Deus, porque muitas vezes nós fazemos aqueles pedidos de oração: Senhor, me abençoa, mas o que você quer do Senhor? Seja claro, seja objetivo.
seja pontual, o que você quer. Mateus 7, verso 7, fala assim: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, quem pede, recebe. Quem manda pedir é Deus. Se Ele manda pedir, saiba que Ele é uma fonte de todo poder. Ele não tem miséria, no céu não tem crise, não tem recessão. Peça, porque Deus é Pai. Assim como você é pai e mãe, você tem prazer de atender os pedidos dos seus filhos. Se ele está com fome, você vai dar um escorpião, você vai dar uma pedra, você vai dar aquilo que ele precisa, não é verdade? E Deus não tem limite, é um Deus ilimitado. E saiba que nós limitamos o que Deus pode fazer, o que não pode fazer. Meu querido, Deus pode fazer muito mais do que você pensa e imagina, mas você tem que entender a graça de Deus. Favor imerecido, eu não mereço pedir, porque eu não tenho mérito nenhum, mas pelos méritos de Jesus, o Filho do Deus vivo, que morreu na cruz para te dar vida com abundância, não uma vida miserável, salvo, sentado e satisfeito. Deus te deu vida, para que você manifeste vida, aonde há morte, aonde há desgraça, aonde o diabo está deitando e rolando, aonde você andar, se você entende a graça do Senhor, você leva a vida, você leva poderes, você leva a unção, porque a presença de Deus na sua vida, leva você a andar o deslimite, leva você a andar numa forma poderosa, porque o que você liga na terra é ligar nos céus, porque a graça do Senhor te respalda, o Senhor é contigo, e o Senhor te deu autoridade como filho. Tudo que você ligar na terra, ligar nos céus, e o Senhor quer que você adentre na presença do Senhor, com ousadia, não com milindre, mas adentra na presença do Pai, porque Ele está pronto para te ouvir, pronto para te atender. Deus é Pai. Você pode aplaudir o Senhor? Quantos aqui têm filhos? Levante a mão. Eu pergunto para você: seu filho precisa marcar uma audiência para falar com você? Nós temos alguns advogados para marcar uma audiência, para conversar com um juiz, um desembargador, com algum político, tem aquele protocolo, aquela dificuldade. Meu querido, eu quero te dar uma boa notícia. Em Hebreus capítulo 10, verso 19, que você pode adentrar com ousadia, com intrepidez, na presença do Papai dos céus, porque Jesus abriu um novo e vivo caminho, e a Bíblia fala que não precisa entrar um sacerdote para representar você. Você pode adentrar na presença do Pai e dizer: Pai, pela graça do teu Filho amado, estou diante do Senhor, e estou pedindo, e Deus quer atender os teus pedidos, porque o Senhor veio para te dar vida, e vida com abundância. E a Bíblia fala: muitos perecem por falta de conhecimento desse favor. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9: pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, presente de Deus, não de obras. Então você não precisa fazer caridade, você não precisa fazer orfanatos para aplacar a ira de Deus. Deus te ama, ponto final, porque não é de obras, para que ninguém se glorie. Que tremendo, meu querido, você saber, se você fechar os teus olhos agora, chegou a hora da sua morte, você estará sendo promovido na presença do Todo-Poderoso, e Deus vai falar: vinde bendito do meu Pai, possuir o reino que está preparado antes da fundação do mundo, porque você invocou o meu nome, você creu que eu morri na cruz para te salvar, e todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Olha o maior exemplo da graça do Senhor. Havia 2 ladrões lá na cruz, um zombou, desprezou a Jesus, chamou de charlatão, mas o outro que estava do lado, ele ficou muito tocado pelas palavras de Jesus, lá no auge do sofrimento, olhando para a multidão, e disse:
Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem, essa multidão não sabe o que faz, não sabe o que fazem, perdoa-lhes. E aquele homem foi tão tocado, porque viu em Jesus serenidade, paz, tranquilidade no auge do sofrimento. E aquele homem faz um pedido ousado: olha a graça do Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, amado, Jesus não ficou olhando o homem da cabeça aos pés. Deus é amor, e o Senhor Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Que tremendo, isso é a graça de Deus. Oh, amados, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Essa é a graça do Senhor. Eu vejo também outra grande verdade, 2 Coríntios capítulo 8 verso 9, porque já sabeis que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Amado, Deus, sendo o Todo-Poderoso, se fez carne e habitou entre nós, comeu a mesma comida que a gente, Ele se apequenou, Ele sentiu a dor, a solidão, sentiu a limitação, porque Ele abriu mão dos atributos de Deus, para pagar o preço, para ser o Cordeiro Santo, puro e imaculado. Amados, Ele entende a nossa dor, nossa solidão, Ele é o nosso intercessor, nosso advogado de defesa, e Ele é o nosso justo juiz. Que tremendo! Eu vejo aqui, amados, um texto também maravilhoso, que está em Salmo 113 verso 5, quem é semelhante ao nosso Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra, que Ele ergue do pó o desvalido, para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, está acima de tudo, está acima dos tronos humanos. Deus está acima das estrelas. Irmãos, uma galáxia tem 100 bilhões de estrelas, existe mais de 100 bilhões de galáxias. Irmãos, Deus está acima de tudo, e Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. E a Bíblia fala: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Deus se inclina, Deus não fica indiferente. Muitas vezes as pessoas entram aqui na igreja, e às vezes a gente não consegue atender as pessoas, porque é tanta gente, mas Deus atende a cada um individualmente, e Deus está pronto, Deus já está esfregando suas mãos: não vejo a hora de te abençoar, mas filho, entrega teu caminho a mim, confia em mim somente, e o milagre eu vou fazer, e vai ser muito além do que você pensa e imagina. Irmãos, os planos que Deus tem para você são planos excelentes. Deus tem planos maravilhosos para você ainda esse ano, que está uma tribulação, e saiba que Deus transforma a tribulação em bênção, o caos em ordem. Deus tem um milagre para você. E esse Salmos fala assim, Salmo 103 verso 5, Ele ergue do pó o desvalido. Quantos aqui estão se sentindo no pó? Levante a mão, não tenha vergonha. Deus vai te erguer do pó, o desvalido, do monturo. Talvez as pessoas estão te discriminando, estão te execrando, estão te desprezando, tua família, teu sogro, tua sogra, ou teu chefe, não sei o momento que você está passando, mas entenda, a tua luta espiritual não é contra carne, contra sangue, sim contra demônios ferozes que se levantam para detonar a tua alma, para levar você à depressão, a agir no braço. Mas meu querido, Deus está no trono, está vendo, e Ele vai te erguer do pó do monturo, e vai te colocar numa posição onde estão os príncipes e reis, porque o humilhado será exaltado. Creia nisso.
porque Deus, Ele é o mesmo de ontem, hoje e será para todo sempre. Irmãos, não é fácil quando você está desempregado, e as pessoas as quais dizem, conta comigo na hora de vamos ver, cadê? Todos tiraram férias, some do nosso caminho. Mas Jesus é o teu amigo fiel, Ele está com seus braços atentos, pronto para te abençoar, e entende o que se passa na tua alma, meu querido, a tua dor, a tua solidão, a tua humilhação. Talvez o marido te desprezou, te trocou, ou eu não sei o momento que você está vivendo, mas Deus que está no alto sublime trono, é um Deus que intervém na nossa vida, é um Deus que interage, é a graça de Deus que se manifesta na sua vida, e o Senhor fala: o que queres que eu te faça? Isso não é privilégio para o pastor, apóstolo, mas é para todos aqueles que chegam a Jesus. Aquele homem fedia, aquele homem não tinha nada para oferecer para Jesus, era um cego, era um mendigo, era um homem miserável aos olhos do humano, as pessoas desprezavam, as pessoas não davam atenção, mas Jesus se dirige àquele homem com compaixão, a graça do Senhor se estende àquele homem moribundo que estava no meio do caminho, que não tinha mais perspectiva de vida, mas quando ouviu falar de Jesus, acendeu no coração dele um desejo: eu quero uma mudança de vida, eu quero enxergar, eu não quero ficar no meio do caminho, vendo as multidões passarem e a minha vida não tem significado, não tem uma história a mais, eu quero mudança. E ele viu oportunidade, e ele não tinha visão, mas ele tinha uma voz potente, e o Senhor ouviu, e o Senhor se dirigiu àquele homem: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero enxergar. E eu vejo a segunda verdade, amados, que nós podemos aprender, o que Deus revela nesta pergunta. Revela que o desejo de Deus não é só de curar, mas sim de dar uma nova vida. Deus não somente quer livrar você desse grande problema, mas Deus quer mudar a tua mentalidade. Deus quer mudar a sua vida. Chega de depender de pessoas, meu querido. Deus quer que você seja uma bênção ambulante nesta terra, que você não seja uma ameaça para as pessoas, mas que você seja uma bênção poderosa, seja uma ameaça para o diabo e seus demônios, e que você se levante para realmente impactar esta geração. Até hoje eu menciono irmão Geraldo, há 2 anos atrás ou 3 anos, já vai para quase 4 anos, um culto de quarta-feira, disseram: entrou um bruxo daqueles forte, e quando me falaram que ele veio com intenção, que ele estava de olho nessa jovem que está do lado dele, que hoje é casado, e amados, e o Espírito Santo de Deus deu uma rasteira nos demônios a quem ele servia, e naquela noite foi o primeiro a entregar a vida para Jesus. Fechou lá o centro, abandonou toda aquela turma, foi ameaçado de morte várias vezes para voltar a ser servo de Satanás, mas ele disse: atrás não volto não, e hoje é um servo de Deus. Deus deu uma esposa maravilhosa, hoje servem a Deus. Deus faz isso é a graça de Deus, fazendo um pecador de um homem de caráter, servo de Deus. Hoje Satanás está debaixo dos pés dele, mas antes ele estava debaixo do jugo de Satanás, era servo de Satanás, fazia aquelas levitações, vivia no cemitério, fazendo tantas coisas maldosas, porque não conhecia a Deus, mas foi impactado pela graça do Senhor, e Deus mudou a vida dele. Irmãos, Gálatas capítulo 4 verso 7, de sorte já não sois mais escravo, porém sois filhos, sendo filhos sois também herdeiro de Deus. Irmãos, isso é tremendo. Você era escravo antes de Satanás,
mas Jesus te comprou no mercado de escravo, pagou o preço de sangue. Você é filho amado, e o Senhor te diz para você: você é filho de Deus. E o Senhor fala assim: você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus, herdeiro de Deus. Irmãos, como é que você está vivendo hoje? Salmos 23, verso 1 fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada. Saiba que o Senhor tem, nesta verdade aqui que eu falo, que Deus tem uma nova vida, uma nova mentalidade. Fala que Deus tem aqui cura física, Deus tem restauração para a sua alma, Deus tem uma vida plena espiritual. Então Deus quer libertar as 3 áreas de degradação na sua vida: espírito, alma e corpo. Deus não somente cura, mas Ele quer fazer algo muito completo. Sabe o que significa salvação no grego? Significa sozo, significa salvação do espírito, alma e corpo, paz, alegria, bênção, prosperidade, alegria. É um pacote que você tem que abrir e desfrutar, porque a bênção, a graça de Deus é muito abundante, que Deus tem para nós. E eu vejo, amados, que esta palavra: já não sois escravo, mas porém filhos, e sendo filhos sois herdeiros de Deus. Irmãos, a sua herança, você não tem ideia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para você. A Bíblia fala que Deus provou o seu grande amor para conosco pelo fato de ter semeado o seu único filho. Se Deus não poupou o seu próprio filho, como não vos dará graciosamente aquilo que você precisa? Quantos aqui estão necessitados de um milagre? Se Deus não poupou o seu próprio filho, Deus não vai deixar de te responder, porque Ele é o mesmo de ontem, hoje e será para todo sempre. Ele é um Deus que tem olhos e vê. Jeová Roi significa o Deus que vê. Jeová Tsabaote, o Deus da batalha. Ele vai pleitear essa causa que você diz: Senhor, o problema é muito grande, o gigante é grande. Saiba que o teu Deus é o Senhor dos exércitos, é o Deus da batalha. E Ele é Jeová Tsequeno, o Deus que faz justiça aos órfãos e viúva. A Bíblia fala que Deus faz justiça aos seus filhos, aos seus amados que clamam dia e noite. Embora pareça demorado, o Senhor diz: depressa, eu vou fazer justiça. E quando eu fazer justiça, eu vou achar fé no teu coração. Graça de Deus. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar teu status, Deus quer mudar a tua condição, meu querido, porque Deus Ele veio a este mundo para te dar vida, e vida com abundância, e você vai viver uma vida abundante para glorificar o Senhor, para dizer para as pessoas que não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Esse viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo. E se o diabo lembrar do teu passado, fala: diabo, meu passado foi apagado pelo poder do sangue do Cordeiro. Nenhuma maldição, nenhuma imprecação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A graça do Senhor me salvou. Então o meu passado Jesus apagou pelo poder do seu sangue. E quando o diabo mostrar o teu passado, lembre o que aguarda ele. Em Atos 16, verso 20, em breve Deus vai esmagar Satanás debaixo dos teus pés. Irmãos, os planos que Deus tem para a sua vida são planos maravilhosos. E eu quero terminar esta palavra dizendo que Jesus perguntou para aquele homem: que queres que te faça? E ele fala: Senhor, eu quero ver, eu quero tornar a ver. Porque esse homem, ele perdeu a visão,
A Bíblia não menciona o que aconteceu, se foi pecado, mas a Bíblia fala que Jesus disse assim: receba o teu milagre segundo a tua fé. E a Bíblia fala que aquele homem voltou à visão, ele retornou à visão que ele tinha perdido, e aquele homem imediatamente louvava a Deus e seguiu a Jesus.